Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço também para os irmãos e as irmãs, né, nesse final de transição planetária, em relação aos flagelos destruidores de Deus, muita paz, né, união, amor, né, e fraternidade no coração de vocês. Também peço para os paz para o Brasil, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina com Hamas, né. Peço também paz para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Peço a permissão a Deus para dar início aos nossos trabalhos de papo de domingo, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Eu faço um comunicado, um convite à irmã e irmão, né, a partir do dia 25 de janeiro de 2024, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. O filme Nosso Lar 2, eu imagino também que levará milhões de pessoas aos cinemas. Irmão e irmão que não tiver um cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima à sua cidade e se tenha cinema, né? Ou senão nos shoppings, geralmente nos shoppings tem cinemas. Então procure saber se na sua cidade tem cinema, né, e tem shopping, e se dentro do shopping tem cinema, então vá ao cinema. A narrativa do filme O Nosso Lar 2 é do mundo espiritual, umbral, e do espírito de uma moça que não aceita a sua morte, os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito, passando por várias situações, né, para fazer esse resgate. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele, do contexto, não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de Papo de Domingo, né, é sobre a paciência. Paciência a gente vai encontrar falando aqui nesse livro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus capítulos, né? A paciência, ela é uma exclusividade, é uma virtude, né, que nós temos que trabalhar ela para a nossa moralidade. Quando acontecem as coisas certas, as coisas erradas, principalmente as erradas conosco, nós temos que ter paciência no entendimento. Porque aí nós vamos entrar naquela parábola do Mestre Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os aflitos, são aqueles que têm, são os famintos que têm fome, né, que querem comer, são aqueles que querem saciar suas sedes, são aqueles que são perseguidos pela justiça, né? Então, quando passar essa fase, o espírito que passou por aquela fase vai ter a sua evolução. Só aquele que não reclamou e aquele que procurou a praticar o bem. Mas teve que resgatar essas passagens, né? Então, no resgate dessas passagens, tem que ter paciência, né? Às vezes também ocorre que uma mãe ou um pai, ela tem um filho viciado em drogas. Às vezes, essa mãe, esse pai, eles têm que ter a paciência, aprender a trabalhar a paciência para lidar em determinadas situações, né? E aí ele vai aprendendo, né? Essa família vai aprendendo a ter paciência, e principalmente a paciência de amar a diferença. Porque nós estamos aqui vivendo ainda no planeta de prova e expiação, né?
mais eu procuro me elevar a minha moral, mais condição que eu vou atrair espíritos nessa moralidade. Mas quando a gente fala assim, mas como eu vou trabalhar essa diferença num grupo familiar? No grupo familiar está aí essa diferença. Para aquele aquele que é menos diferente aprender com o mais diferente. E aquele que é mais diferente saber lidar na sua situação de diferença. Né? Então a paciência ela é fundamental para a gente entender isso. Né? E procurar sempre meios para fazer essa modificação. Né? Então, aquela pessoa que na família, no grupo familiar, não tem nenhum tipo de vício, de álcool, de drogas, de sexo, de alimentação, ela vai ter outros problemas que ela vai ter que trabalhar a paciência dela. Né? Uma pessoa que é mãe solteira ou pai solteiro, ele vai ter que ter uma paciência, principalmente quando ele não tem ajuda de ninguém. São ele e Deus, os espíritos, né? Mas pessoa física não tem essa ajuda. Então ele vai ter que se lidar ter paciência para educar aquela filha ou aquele filho, né? Principalmente quando aquele filho e aquela filha é problemática, né? Tem algum problema mental ali com ela, né? que ela está resgatando também. Então tem que ter paciência, né? E nesse caso a forma de paciência é praticar a lei do amor, porque a lei do amor é a moral. Então quanto mais eu procuro me elevar moralmente, eu consigo reverter os quadros, mas eu tenho que ter paciência, né? Porque o mundo ele não foi construído em 24 dias, em um dia só. O mundo ele leva anos, né, para serem construídos, para ter uma adaptação dos espíritos encarnarem. Né? Então, quanto mais paciência nós temos, né, com o indiferente, porque a nossa paciência é com a indiferença, não pelo que seja igual. Porque sempre penso assim, esse igual parece que ele não aparece, ele vai ter diferente. Eu posso pensar igual em querer evoluir moralmente, mas vou ter diferença em gosto. Então eu vou gostar de uma roupa tal, de uma cor de sapato tal, né? De uma cor de uma pasta tal, e por aí vai. De uma meia tal. Então eu vou ter essa diferença de gosto. Né? Eu vou ter uma diferença na própria alimentação, vou gostar mais de uma fruta e outra pessoa gostar de outra. Né? Então, essa diferença de gosto a gente tem que saber também lidar, principalmente quando a gente tem relacionamento no grupo familiar. Né? Assim, quer ver um exemplo? Eu, por causa do coronavírus, eu parei de ir para os encontros, né, de encerramento do ano, de confraternização. Porque quando eu estava indo nos encontros, eu tinha problema. Por quê? Eu não como tudo. E as pessoas, o que eu fazia? O que eu sempre fiz? Trabalhei muito em eventos, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia um lanche antes de sair de casa, que era minha última refeição mesmo, e chegava no local, eu não estava com fome, só tomava água se fosse o caso. Então, eu chegava lá, acho que não precisa ser doce, não sei o que lá, e eu não como aquilo. Outra história. Me convidar para um almoço que você vai ter carne. Eu não vou para esse almoço, porque eu não como carne. Né? Eu entendo, mas chegar lá eu não vou comer carne. Né? Então eu não vou para esses locais, porque eu já sei que eu vou ter problema. Então essas são um tipo de diferença. Então eu tenho que ter paciência para isso. Então eu cortei esses encontros para não ter problema. Mesmo tendo lá médios, com o mesmo pensamento de se elevar moralmente, de trabalhar a fraternidade, mas nós temos gostos diferentes. Né? Então, para não sair ofendendo, eu cortei esses encontros. Né? Eu nem ligo para isso. Ao invés de comer, eu como na minha casa mesmo, não estou nem preocupado com isso.
né? Eu vou comer aquilo que eu quero comer. Então, nós temos que ter paciência para tudo, não trabalhar. Quando eu digo paciência, eu não preciso estar no mesmo local com os gostos diferentes, como eu fiz essa troca. Eu não deixo de pensar, de me elevar moralmente, né? Porque eu não estou ali em determinadas reuniões que aquilo não me interessa, né? Então eu trabalho essa paciência em mim, né? Quando eu recebo às vezes uma ofensa, eu tento falar a verdade. Falar a verdade é uma coisa, bater boca com outra pessoa, contando historinha é outra. Eu não bato boca, eu prefiro não bater boca, só dizer a verdade. Quando eu vejo que o negócio está indo para o tom, do outro lado não quer entender, eu deixo ela falando sozinha. Então pronto, né? Tenho paciência de ouvi-la. Então procuro não confrontar dessa forma, mas dizer a verdade. Dizer a verdade é uma outra história diferente do que a pessoa ficar confrontando a outra e falando e trazendo por ofensas. Porque quando você vai confrontar e não utilizando a verdade puramente, nós vamos levar o nosso lado emocional. E esse lado emocional é um problema. Vai falar aquilo que não deveria falar, né? Então, eu prefiro sempre falar a verdade para calar a situação, pronto. Agora, se a pessoa quiser falar lá, é problema dela, não é problema meu. Eu não vou entrar no jogo dela do bate-papo. Então, eu tenho que ter paciência nesse contexto, né? Então, eu não tenho mais nada a falar sobre paciência. No próximo papo de domingo, eu vou falar sobre a piedade. A piedade também nós vamos encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo da Allan Kardec, né? A piedade é um tipo de... eles colocam assim, que a piedade é a irmã da caridade, né? A piedade, ela está mais próxima dos anjos. Então, exemplo, tem pessoas, né, que ficam na rua pedindo dinheiro, né, pedindo alguma coisa, e tem pessoas que não gostam de dar dinheiro porque ela está pedindo que não seria para aquilo, às vezes usar drogas, ou tomar bebidas, ou outra coisa, né, que ela queira comprar. Tem pessoas que não gostam de dar, preferem, se puder, pagar uma alimentação para ela, dar alimentos para ela, né? Então, não gosta de fazer isso, né? Então, a piedade é o quê? Quando a pessoa para, eu estou dando uma atenção para ela, né? Aí eu vou ver o que é melhor para mim, para ajudar, ter dó daquela pessoa que está passando por uma fase que eu, no momento, não estou passando, né? Só que, às vezes, nós temos que corrigir algumas ênfases que a gente dá. Que eu vou citar um exemplo. Como eu ajudo muitas pessoas, moradores de rua, porque próximo da minha rua, quando sair, não tem como. Alguém vai me pedir alguma coisa. Então, tinha uma moça em frente ao mercado, escrito num papelão, pedindo alguma ajuda, né? Eu entrei no mercado, fiz as minhas compras e comprei umas coisas para ela. Então, comprei arroz, feijão, macarrão, biscoito, queijo também para ela, pão, né? Comprei tudo isso para ela. Só que entreguei para ela, fui fazer minhas coisas em outros locais. Na volta, eu estava numa calçada e na volta eu passei pela outra calçada, que ia para minha casa. Ela estava lá, deitada, dormindo, com um rapaz e um cachorro no chão. E aí eu olhei para ela, né, e vi lá as sacolas que eu dei para ela, e vi pedaços de pão, né, com queijo. Eu observei que eu fiz uma coisa errada naquele momento de piedade que eu tive daquela pessoa pedindo pedindo ajuda. Eu falei, o que adianta eu ter comprado arroz, feijão, porque ela mora na rua? Como é que ela vai cozinhar? Porque ali não cozinha, né? Porque ali é o centro urbano.
E eu falei, então, porque para mim, que tem pessoas que param lá, pedem esses produtos, mas moram em casa. Só não tem. E ela não, ela morava na rua. Então eu tenho que me policiar também nesse contexto, né? Eu tenho que ter dó, mas saber para quem eu vou dar, que tipo de ajuda eu vou fazer. Porque não vai adiantar nada eu comprar arroz, feijão, que ela não vai fazer. Então é trocar 6 por meia dúzia. Então eu prefiro comprar alguma coisa que ela vai comer ali, né? Um sanduíche, né? Tomar um suco, né? Alguma coisa assim. Que esteja ali, ela só ali, aprontar lá para cozinhar, não tem como fazer, né? Então é isso que eu vou falar sobre a piedade, né? Então a gente tem que ter piedade. Quanto mais piedade temos do próximo, é melhor para o próximo, melhor para a gente também, né? Em todas as situações, né? Nos conflitos que ocorrem, né? Os conflitos dentro dos lares, em tudo que acontece. Então eu passo agora para a prece final, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido ao ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar para encerrar mais um comentário, mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.